Amém, queridos? Antes de trazer a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu queria convidar um rapaz, um cara muito especial para poder falar conosco aqui hoje. Pastor Júnior. Vem cá, varão. A palavra do Senhor. Se estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, é devido à vida desse cara. E eu glorifico a Deus, que bom poder ter ele aqui conosco. E muito obrigado por tudo, por todo o sacrifício, por todos os anos, por todo o tempo que você nos deu. E obrigado por ter deixado esse legado. E eu prometo que eu vou honrar o seu legado até que o Senhor venha me recolher. E que você possa ser usado sempre. Você é uma bênção, uma ferramenta na mão de Deus. Eu te amo muito, te respeito muito, como meu pastor e como o eterno pastor dessa igreja de Vila Velha. Amém? Fala, amados, boa noite. Vou tentar ser breve, que é meio difícil, né? Já estão acostumados para alguns. Bem, eu sou o Júnior, para quem não me conhece. Para quem está visitando a igreja, seja bem-vindo. Isso aqui é a casa do Senhor verdadeiramente. Ele habita neste lugar. Amém? Eu estou muito feliz de estar hoje. Feliz de estar hoje aqui com vocês, né? Tá melhor assim? Sim, mais distante, né? Feliz de estar com vocês porque tem 6 anos que eu fui para São Paulo, que eu voltei para São Paulo, 2019, fevereiro de 2019. E eu já vim aqui no Bola, mas não tive aqui nesse púlpito, né? E aqui é um lugar especial, né? E não porque está mais alto, porque é um lugar de responsabilidade. E eu não preparei nada para falar para vocês. A não ser que eu louvo a Deus por entrar aqui e ver pessoas que perseveraram em Cristo. Nós sabemos que o Bola passou por algumas crises, mas eu pensava comigo e falo, Pai, se essa igreja é do Senhor, ela vai permanecer. Essa igreja é do Senhor, porque a igreja é do Senhor, não é nossa. E Ele protege o que é dele, Ele guarda o que é dele. Ele marcou não só um tempo, mas Ele marcou vidas. Quem está comigo diz amém. Amém? E o que eu vou compartilhar com vocês? Eu pedi uma oportunidade para o pastor, né, hoje. Nós não estamos na Assembleia, mas eu já pedi uma oportunidade para ele, para dar um testemunho, né, que na Assembleia assim, né? Hoje eu tenho uma oportunidade. Então hoje é a minha oportunidade. Se subo ao mais alto lugar, ali ele preciso me controlar, hein? Estou emocionado. Mas se eu desço mais alto, mais profundo do abismo, quem se encontra lá embaixo, amado? Ali ele está. Eu não sei por onde você está variando, se você está subindo, se você está descendo. Mas eu te digo, para onde você estiver indo, Ele pode te ouvir. Se está indo para baixo, clama. Se está indo para cima, adora. Se está indo para baixo, adora. Se está indo para cima, clama. Tanto faz. Fato é que o meu testemunho queridos, eu passei uma tempestade. Mas eu estou aqui para glorificar o nome dele. Porque a gente precisa aprender a andar com Deus em todo o tempo. Paulo dizia, é no muito, é no pouco. Se a gente só adora a Deus quando as coisas estão bem, você não teve encontro com Ele. Porque eu vou te falar, Ele vai te botar para adorar Ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque é no fogo que a gente é provado. Eu não preparei nada, mas eu orei a Deus, falei, Pai, eu preciso compartilhar um pouco
né, da minha experiência, que isso possa edificar a vida de alguém, edificar a vida daqueles que o Senhor trouxe aqui essa noite. E amados, existem muitas histórias, amém? Mas você não precisa se preocupar com histórias, se preocupa com a história dele, desse cara que veio, que largou o alto sublime trono, que entregou, que se fez carne, né? Ele se humilhou. Porque você já viu Deus se formar em criação, criatura? O que formou se tornar criatura é humilhação, não? Criador de todas as coisas se tornar criatura, se fazer humilde, se fazer o sem nada, mas aquele que tinha tudo. Então, é o fogo que muitas vezes vai provar do que você é feito. É na maior tempestade da tua vida que você vai ter a maior surpresa e a maior experiência com Deus que você esteja querendo ou esteja pedindo. Tem experiências com Deus? Tem experiências. Não só no momento de adoração, na atmosfera adequada, mas tem experiências com Deus de todo o tempo, na tua luta. Que é a melhor coisa para ter experiência com Deus que na tua luta, querido. Para ter um encontro com Deus, para deixar Ele trabalhar, mas para isso tem que abrir mão, né? Tem que deixar Ele no controle, né? Tem que... Isso é o mais difícil para nós, né? Porque a gente é fruto do conhecimento do bem e do mal, né? E a gente não quer ficar inseguro, soltar a nau, largar o controle. É contra a nossa natureza, é contra a nossa raiz caída, né? Mas quando a gente começa a ter experiências com Ele em níveis de entrega, onde você fala, não vou mais botar a mão, não vou fazer nada, eu vou fazer o que me cabe ou eu vou esperar que Ele faça por mim. Entenda, há situações para tudo, amém? Vai ter hora que Ele vai falar para você, vai e não para. Mas como é bom experimentar da tua própria essência, no sentido de quando você descobre no que você realmente é feito. E se eu posso dar um conselho para vocês, procurar uma vida, a sua identidade em Deus, quem você é em Deus. Então muitas pessoas, algumas me conhecem, outras não. Você pode ter ouvido falar, não importa. Eu não sou o que você ouviu falar, eu não sou o que você pensa, eu não sou o que você acha. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Quando você ouve da parte de Deus coisas a seu próprio respeito, aos seus acertos, aos seus erros, a quem você é, o que Ele espera de você, numa aproximação, cara, não importa mais o que as pessoas digam sobre você, nem de bom, amém? Está comigo? E nem de ruim, porque você sabe a medida exata da sua estatura em Cristo Jesus. E é isso que nos importa, ser conhecido por Ele. Que na hora do aperto, irmão, na hora que não tiver ninguém do teu lado, na hora que aqueles que você esperava não aparecerem, ou aparecer aqueles que você não queria, não importa. O que importa é o que você ouve dele, o que Ele diz para você. Mas como assim? Como ouvir o que Ele diz? É relacionamento, é processo. Quem é cristão aqui menos de 3 anos? Levanta a mão, menos de 3 anos. Se é cristão menos de 3 anos. Menos de 3 anos. Só você, cristão menos. O resto é tudo já cristão velho aqui. 5 anos para baixo. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. 5 anos. 10 anos para baixo. Maravilha. O resto é mais de 10, 15 anos para baixo. Quem é? 20 anos para baixo. Tem gente que está levantando a mão, não tem nem 15 anos, está levantando a mão do 20.
que nos importa é buscar conhecer a Deus, né? E o que eu te sugiro? Tem experiências com Ele. Eu gosto de uma palavra Davi que fala: guardei a tua palavra no meu coração. Para falar para vocês, esses tempos de luta que eu tive, de dificuldade, de revés na vida, eu abri pouco a palavra. Mas Deus falou tanto comigo pelas palavras que já estavam aqui dentro. Aquilo que já estava, aquilo que já... a gente frequentou um tempo, minha esposa, já vou apresentar, fala: incute a palavra, incute a palavra. Às vezes a gente fica atrás de tanta coisa, mas não lê as Escrituras, não medita, não deixa Deus falar. Ou sai correndo, que eu preciso dizer que eu li a Bíblia 3 vezes, aí você sai daquela correria, aí você passa, e Deus está gritando com você no meio do caminho. Às vezes Ele quer que você fique num verso só, às vezes Ele quer que você fique meditando numa palavra só. Eu não sei, mas eu só sei uma coisa: as Escrituras, a Bíblia revela quem Jesus é. E quanto mais você estiver íntimo da palavra, mais você vai estar íntimo de Jesus, porque Ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne. Não a letra, porque a letra mata, mas a palavra revelada, aquela que você busca conhecer a Deus e deixa ela entrar. E eu não sei, amados, pode ser que o fogo um dia bata sobre a tua vida, passe sobre o seu arraial. Porque um dia desse eu estava pensando, sabe, pastor, todo mundo na vida vai passar por revés, ou um grande trauma, ou um grande problema. Eu não estou profetizando uma maldição na tua vida, amém, querido? Mas a palavra diz: vocês vão ter grandes dificuldades, vocês vão passar por grandes tormentas. E cara, desculpa, pode ser que uma hora bata na tua casa, bata na tua porta. E do que você é feito? Qual que é a sua estrutura? No meu momento de fogo, eu vi uma árvore queimada. Eu até tenho um post no meu Instagram que eu não posto há muito tempo, mas um raio atingiu a árvore, e a árvore expôs toda a natureza da raiz, toda a raiz dela. E uma hora, querido, as suas raízes vão ser expostas, e você vai ser questionado, provado, testado naquilo que você disse que acredita. E por vezes vão ser várias, não vai ser uma só, não, vão ser várias. Mas em cada uma delas você vai ter a chance de provar a sua fé, provar o seu amor em quem está e onde está, porque muitas vezes a gente engana nós mesmos, diz que está fazendo por um motivo, mas a nossa motivação é outra. Mas como é bom quando a gente está com o coração alinhado com Deus, amém? Estou aqui hoje para glorificar Deus, porque eu estou de pé. Quando as pessoas perguntam, né, quando me veem: como é que você está? Eu falo: vivo. Estou vivo, porque eu podia estar morto. Amém? Fisicamente e espiritualmente, mas eu estou vivo em Cristo. Eu amo o Senhor, eu amo a igreja do Senhor, eu amo esse ministério. Uma vida do pastor, de tantas pessoas aqui que eu tive tempos, relacionamentos, não foram de poucos anos, foram de muitos anos. Eu estou aqui para dizer: Deus é maravilhoso, vale a pena confiar, vale a pena perseverar, vale a pena o sacrifício que você faz para ouvir a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos chegando a tempos muito desafiadores, e essa fé, cada passo que você dá em direção a Jesus vai fazer uma diferença enorme para esses dias finais, amém? Eu não quero trazer mensagem de Apocalipse aqui, mas o Apocalipse já está escrito, ele vai se cumprir, independente de eu falar ou não, ele vai se cumprir. Os fins, você tem visto, né? Você tem visto o que tem acontecido. Então, vale a pena se manter firme, se manter na palavra, se manter crendo, vencendo essas lutas que você está passando. Todo mundo passa por luta, irmão.
mas uns se apegam mais, outros se apegam menos. Uns se agarram mais, uns cantam mais alto, né? Como aquele homem à beira do caminho, né? Que gritava alto e ele não queria nem saber, ele queria era cura. E ele viu o Salvador passando e ele chamou a atenção do Mestre. Que você possa chamar a atenção do Mestre no teu clamor, na tua busca, na tua adoração. Eu não sei se isso foi um testemunho ou uma pregação, mas eu sou testemunho, amém? Eu sou testemunho, amém? Minha esposa, fica de pé, por favor. Tá aqui, quem olhou é minha esposa Viviane. Salva de palmas a Jesus. Obrigado, Vivi. Amados, eu sei que já fui casada, meu segundo casamento, eu não estou falando doutrina nenhuma aqui, só estou apresentando minha esposa, amém? Que eu preciso que vocês conheçam ela, porque ela foi um instrumento de Deus na minha vida. Quem Deus enviou para estar do meu lado. E eu também sou instrumento na vida dela, porque hoje ela é uma mulher de Deus, ela conhece a Jesus Cristo, está crescendo nele, né, a cada dia, está tendo experiências com ele a cada dia. Eu ainda tenho experiências com Deus, amém? Porque se acabar as suas experiências, amado, acabou o seu caminhar. Todo dia Deus tem uma experiência nova para a gente, amém? Que você possa ter uma experiência hoje, real com Ele, com a palavra, em nome de Jesus, pastorzão. Dá uma salva de palmas a Jesus Cristo. E hoje nós vamos cear junto, amém? Bom, quem diria, uma vez esse homem de Deus esteve lá na igreja de Vila Velha, ele estava vindo lá da Rússia, e eu não sabia que profeticamente eu já estava passando a palavra para ele, né? E hoje a gente está aqui depois de alguns anos, e assim, é maravilhoso a caminhada com Jesus. Ele subiu lá, ele gostou do microfone. Eu nem sei onde é que está, porque ele não está usando. Está na Rússia, largou lá. Foi só um instrumento profético. Daí eu dei esse microfone para ele, ele voltou para a Rússia para pregar com o microfone. Acho que ele nem usou lá, porque lá Deus usou, mas Deus teve outros mistérios lá, né? E hoje ele está aqui, um instrumento de Deus na vida de vocês, para essa igreja, para esse tempo, amém? E Deus faz tudo maravilhoso, tudo na hora certa, amados. Deus faz tudo na hora certa, Ele não perde o tempo, Ele não se atrasa e Ele não se adianta. Amém, queridos? Obrigado, pastorzão. Amém. Pastor Júnior é uma bênção, né? Eu queria que se levantasse aqui os frutos desse cara. Se coloca de pé, hein? Olha aí, vocês verem. Aí, para você ver também, ó, seus frutos aí. E muitos ainda. Que Deus possa te honrar e que você possa entender que você sempre vai ser pastor. Sempre. Te amamos muito, amém? Glória a Deus. Qual que é o tema de hoje? Você falou quase tudo que eu vou pregar, cara. Invernos chegam, então como passar por eles sem perder o calor? Em que estação nós estamos passando hoje, humanamente falando, vocês sabem? Inverno. Só que a gente já está no finalzinho, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, a gente vai conseguir passar pelo inverno. De inverno eu entendo. Ai, meu Deus. Nosso mês, a gente está no Setembro Amarelo. Então as palavras vão todas ser voltadas mais para esse tema da nossa mente. E que Deus possa falar ao seu coração, amém? Através da palavra dele. Ontem eu fiz um casamento, e quando eu terminei o casamento, o Senhor me puxou. Eu tenho passado por um tempo também onde eu tenho questionado muitas coisas, tenho falado muito com o Senhor. E aí o Senhor me puxou, e foi o Senhor que nos recepcionou no casamento, e tratando com tanto carinho, né? Eu chegava, me abraçava, tipo igual o pastor Júnior, que agora me abraçava, tal.
Aí depois ele falou: pastor, tô passando por um inverno na minha vida. Aí eu ouvindo assim, aí ele falou: há 7 meses eu perdi a minha esposa, 45 anos de casamento. E há 1 mês eu perdi o meu filho. E eu pensando e falando, cara, ouvir gente é muito difícil às vezes, né? Ouvir testemunhos, nós que somos pastores, ouvimos muitas histórias, muitos testemunhos. Agora mesmo, nosso baterista saiu chorando porque ele acabou de perder o pai. Tava aqui tocando, como que eu vou contar para ele que o pai dele acabou de morrer? E ele falou com o pai dele hoje à tarde, ele chorando. Eu mandei mensagem pro meu pai hoje à tarde. Então orem pelo Dodô, se você, quando lembrar, ore pela vida dele, ore pela família dele, porque eu perdi um pai e eu sei quanto é difícil perder um pai. Mas por mais que ouvir história seja difícil, também é um privilégio comparar os nossos invernos com invernos de outros. Porque às vezes a gente acha que o nosso inverno está muito gelado. Só que quando a gente ouve o inverno de uma outra pessoa, a gente fala: o meu inverno não está tão gelado assim não. E a gente descobre muitas coisas. Tem inverno em Vila Velha, sim ou não? Ah, tem, ué. Passamos um friozinho aí. Tem inverno lá em Curitiba, sim ou não? Mas é o mesmo inverno? Não é. É o mesmo tempo, mas não é o mesmo inverno. Tem inverno em Curitiba? Tem inverno na Rússia? É o mesmo? Não mesmo. Não mesmo. São invernos, mas são invernos diferentes. Então, quando a gente lida com essa geração invernal, somos muitas vezes contaminados por muitos invernos. E ao mesmo tempo nós podemos crescer comparando esses invernos com o nosso. E a gente descobre que o nosso inverno não é tão inferno enquanto a gente imaginava que pudesse ser. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas sobre os invernos que nós passamos. Como o pastor aqui falou, todos nós iremos passar por inverno na vida. Não adianta você fugir. Enquanto você estiver vivo, você vai passar por invernos. Isso não é uma profecia de uma coisa ruim, não. Isso é algo bom. Porque pensa num clima que a gente cresce, no inverno. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu tomo como base o tempo de inverno que Jesus passou na sua vida. Ó, Jesus também passou por inverno. Jesus passou por inverno, que está registrado no Evangelho de Mateus. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, eu prometo não demorar, eu acho. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 38. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu
e começou a entristecer-se e ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Permanecei aqui e vigiai o quê? Junto a mim. O que Jesus disse aos apóstolos? Fiquem comigo. Por que Jesus disse para eles ficarem com ele? Porque Jesus estava passando por um inverno. A minha alma está triste até a morte. Ele disse que ele começou a angustiar-se. Então ele viveu a sua interioridade. Jesus olhou para dentro de si e na sua interioridade o seu inverno que produziu angústia fez o quê? Fez com que ele começasse a pôr para fora: eu estou triste até a morte. Jesus começou a fazer algo muito importante que a nossa geração não faz: verbalizar, colocar para fora. Então ele começou a tornar público a sua angústia. E quando a gente torna público a nossa angústia, isso gera algo em nós, isso nos dá uma evolução. Porque em grande escala, quase sempre a maioria de nós vive em invernos. E quando vivemos esses invernos, nós nos calamos. Nós não temos ideia do que os nossos irmãos estão passando. Você não tem ideia o que está acontecendo no interior dessa pessoa que está do seu lado. Enquanto ela não verbalizar, enquanto ela não colocar para fora, você não faz ideia. Você pode ser o marido dessa mulher, você pode ser a esposa desse cara, o pai, a mãe, mas você não consegue ter ideia do que ela está passando na sua totalidade. Alguns invernos nós carregamos dentro de nós e gostaríamos muitas vezes de colocar para fora, como Jesus fez, e dizer para todo mundo, mas às vezes o que carregamos na nossa alma é tão invernal, é tão infernal, que a gente gostaria de poupar os nossos amados para que eles não sintam a dor que nós estamos sentindo. Isso já aconteceu com você, sim ou não? Levanta sua mão, porque só pra... que bom. Para mim era só comigo. Aí os nossos amados perguntam: você está bem? E o que você fala? Estou bem. Só que tem uns amados, cara, eu escrevi isso, eu lembrei muito da minha mãe. É novidade, né? Aí tem uns amados que eles chegam assim, eles falam: você tá falando que tá bem? Mas eu sei que você não tá bem. Sabe aqueles amigos que conseguem te ler? Só que muitas vezes, mesmo assim, você não fala. Aí fala: eu sei que você não está bem, mas você não quer falar, e eu respeito a sua decisão. Aí mesmo que o nosso amado diga: você não está bem, muitas vezes nem ele tem noção, porque ele não tem o termômetro, ele não sabe a temperatura do seu inverno e o quão gelado está o seu inverno. E essa estação de inverno tem algumas características muito interessantes. No inverno os dias são mais curtos.
as noites são mais longas. No inverno há escuridão, ou seja, incapacidade de ver mais longe. Há impossibilidade de andar muitas vezes com serenidade, porque você não consegue dar passos muito longos. O inverno traz uma noite que desqualifica muitas vezes a vida, porque tira um pouco da sua qualidade. Não impossibilita na totalidade, mas tira um pouco da qualidade. Diferente do verão. O verão, 5 horas da manhã, o sol já está batendo. 5 horas da manhã você já pula da sua cama e você vai fazer o quê? Canoa havaiana, igual a Amanda. 4 horas da manhã, tá lá remando. Cara, como alguém consegue acordar 4 horas da manhã, Jesus? E ficar com esse sorriso até aqui. Eu 6 horas da manhã acordo remelento, falando, ô Senhor, se eu pudesse eu dormiria mais. Mas o verão traz isso, o verão traz força, o verão traz vida. Vai para a Rússia no inverno e vai para a Rússia no verão. No inverno ninguém olha na cara de ninguém. Todo mundo olha para baixo e vai andando, esbarra, não tá nem aí. Ninguém sorri. Chega na Rússia no verão, são outras pessoas. Todo mundo sorrindo, felicidade, sol, vitamina D. É bom demais. Mas no inverno não. No inverno tem mais dias nebulosos. No inverno tem mais dias sombrios. No inverno tem a garoa. Mas os invernos, eles são assim. Eles são gelados. No inverno, na estação do inverno, quando a gente vai dormir, a gente faz o quê? A gente pega um cobertor. Para quê? Para se aquecer. Porque cobertor é símbolo de calor. Cobertor é símbolo de aconchego. Cobertor é símbolo de abraço, de carinho, de afeto. Mas no lado de fora do cobertor está tudo uma hostilidade. Do lado de fora do cobertor é dor, é adversidade, é desconfortável. Então tudo que eu quero é ficar debaixo do cobertor. Só que, queridos, a vida não é um mar de rosas. Nós temos que acordar todos os dias e sair debaixo do nosso cobertor. Nós não temos condições de sermos iguais aos ursos. O urso, ele tem o poder de o quê? De hibernar. Ele chega agora, eu vou entrar na minha toca, eu só saio daqui a 6 meses. Quem tem vontade de hibernar igual o urso às vezes? Ah, mas eu tenho. Quem tem vontade de falar, eu quero dormir agora e acordar só daqui a 3 anos? Porque a minha vida está um inverno tão grande, eu estou passando por um problema tão gigantesco, que eu mais queria agora era dormir, hibernar, e só me desperta quando tudo estiver bem. Só que você pode? Não pode. Você quer, mas você não pode. Não dá. Nós temos que encarar o inverno. Fala a pessoa que está do seu lado, você vai ter que encarar o inverno. Independente da sua profundidade, da sua temperatura, a gente tem muitas vezes vontade de hibernar. Só que nós não podemos, nós não temos esse poder. Nós estamos aqui e temos que encarar a vida. Amém? A vida, ela é feita para ser vivida, independente da qualidade dela. Porque é assim, passamos por estações. E Jesus, ele estava o quê? Jesus, ele estava passando pelo inverno. E esse Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, na sua angústia, no seu inverno, nos ensina algumas posturas para que possamos passar pelo inverno, que é impossível não passar por ele, mas que possamos passar por ele de uma forma sólida.
de uma forma quente, para que possamos passar pelo inverno sem perder o calor. Amém? Jesus nos ensina como passar pelos nossos invernos através de algumas posturas. E a primeira coisa que Jesus nos ensina é que você que está passando pelo inverno da vida, da alma, portanto o inverno que você detectou, isso é muito importante. É muito importante a gente detectar o que nós estamos passando. E vamos ter essas paradas aqui na igreja, amém? Com a Amandinha e uma galera nesse mês, para você poder detectar o inverno que você está passando, sim ou não. Isso é muito importante. Então Jesus, como um homem, ele detectou que estava passando por um inverno. E ele fala para nós, fala: se você estiver passando pelo inverno, se possível, não passe esse inverno sozinho. Não viva a sua angústia sozinho. Porque o que nós lemos? Fala que Jesus estava com eles. Seguiu Jesus com seus discípulos, chegando a um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Então ele não foi sozinho, porque ele sabia que ia passar por um momento muito angustiado, muito angustioso. E ele então falou: levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se. Então o que Jesus ele não foi sozinho, ele foi com alguém. Fala que Jesus foi com eles. Ele está indo por um maior momento de angústia que ele passou. Você conhece a história. Jesus suou sangue, ele foi humilhado, ele estava passando no inverno, e ele estava indo para um lugar que ele saberia que teria que passar. E mesmo assim, ele sabendo que iria passar, mesmo sabedor disso, ele não queria passar sozinho. Ele levou consigo os seus amigos. Fala a pessoa que está do seu lado: não passe o inverno sozinho. Passe com seu amigo. Nem Deus, quando o homem quis ser homem sem amigos. Nem Deus, quando o homem acreditou que era possível passar pelo inverno sem amigos. Sozinho não dá. Não dá. Nem quando a gente se acha Deus. Não dá. Nós, de longe, não conseguimos ser igual a Deus, nunca conseguiremos. Mas mesmo assim, muitas vezes, nós achamos que podemos sozinhos. E se a gente acha, querido, que conseguiríamos passar por um inverno sozinho, nós iríamos sucumbir. E nós sucumbimos de várias formas. As pessoas que vivem o inverno sozinho não conseguem. Olha só, 37 suicídios por dia na nossa geração. O nosso país é o país mais ansioso do mundo. O 5º país mais suicida do mundo. E o país mais cristão do mundo. O índice de pessoas viciadas em drogas crescendo todos os dias. Gente se intrometendo em relações extremamente mortais. Gente que sabe que está se relacionando com gente que sabe que só vai até ela querendo matá-la para fazer o mal. Quantos relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque não sabemos escolher as pessoas certas. Não sabemos com quem andar.
mas mesmo assim a gente sabe que essa pessoa, ela não faz bem para mim, eu me relaciono com ela, mesmo sabendo que essa pessoa ela pode me matar. Não é matar fisicamente, é me matar como um ser. E aí a gente vai se autopunindo, se definhando. A gente vai vivendo um suicídio processual, porque escolhemos viver isso. Jesus está dizendo: os invernos da nossa vida são invernos que devem ser vividos com companhia, com os nossos amigos. Por quê? Por algumas razões. Anota aí. Por que nós temos que viver os nossos invernos, mas viver com os nossos amigos? Porque amigos na angústia se promovem em estatura de irmãos. Amigos na angústia se promovem à estatura de irmãos. Quando lemos lá 17 de Provérbios, nós lemos que o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. O amigo ama em todo o tempo. Se ele é teu amigo, cara, ele vai te amar de qualquer jeito. Mas quando a angústia chega, essa angústia tem poder de transformar essa amizade em algo consanguíneo. Essa angústia tem poder de transformar o seu amigo em um irmão, ao ponto de vocês dois, vocês três encararem esse inverno um com o outro. Jesus ele está dizendo que quando estamos no inverno, passar sozinho, independente da razão que me faz sozinho, é optar pela morte. Mas quando nós decidimos passar pelo inverno com um amigo, esse amigo se torna um irmão. Porque o inverno sozinho se torna um inverno insuportável. Jesus sabia que ele iria viver no Getsemane, mas mesmo sabendo, ele quis levar os irmãos, ele quis levar os amigos, porque ele sabia que poderia ser produzido nele, e ele também saberia o que poderia ser produzido nos amigos. Ele sabia o que passaria, então ele resolve transformar o inverno em uma escola. E quando ele levou os amigos dele com ele, ele falou: vamos passar por isso e vamos encarar isso como uma escola. A dor é uma escola, eu não canso de falar isso para vocês. Porque quando é que o ser humano cresce mais? Quando ele está na festa ou quando ele está vivendo o seu tempo de angústia e de dor? A gente aprende mais na balada ou a gente aprende mais no hospital? A gente aprende mais na festa ou na dor? A Bíblia diz que é melhor ir na casa onde tem luto do que na casa onde tem festa. Porque na casa de luto nós conseguimos ver quem nós somos de verdade. Na casa onde tem luto, nós conseguimos mergulhar na nossa realidade. E na festa muitas vezes a gente foge da nossa realidade. No luto a gente reflete. Na festa a gente celebra. E queridos, em celebração ninguém cresce. Porque você não consegue fazer uma autoanálise. Agora no luto a gente para pensar. E a gente consegue valorizar cada segundo da vida. As melhores produções humanas, os melhores livros, as melhores músicas nasceram
através dos compositores e autores pelo qual naquele momento estava passando por momentos de inverno. Se vocês saírem um pouco do quadrado evangeliquez, saírem um pouco do quadrado religioso, vocês conseguem entender o que eu estou falando. Que vocês possam conseguir passar por essa vida experimentando essas coisas que a religião de repente durante muito tempo te prendeu. Seu inverno se traduziu na melhor bênção da sua vida. Por quê? Porque ele soube viver o seu inverno. Então Jesus ele está dizendo: não viva o seu inverno sozinho. Não viva o seu inverno sozinho. Fala a pessoa que está do seu lado: não viva o seu inverno sozinho, em nome de Jesus. Só que hoje o que vemos são pessoas no momento do seu maior inverno, no momento da sua maior angústia, elas acabam se afastando de gente que poderia ajudar muito. Eu costumo chamar essas pessoas que poderiam ajudar muito de pessoas fontes. O que são pessoas fontes? São pessoas nas quais nós nos alimentamos. Como assim? São pessoas que você passa tempo com ela e quando você sai de lá, você sai cheio, você sai repleto, você sai querendo viver. Não é igual hoje em dia que a gente chega lá, passa um tempo com um monte de gente e fala: nossa, o tempo passou super rápido que eu nem vi. Aí você faz aquela pergunta: tá, e aí? O que você subtraiu? O que você conseguiu tirar desse tempo? Cara, eu não sei, não sei, só passou o tempo. Perdeu o tempo. Mas pessoas fontes são aquelas pessoas que quando a gente passa um tempo com ela, o nosso tempo é acrescentado. Nós saímos de lá mais inteligentes, mais vividos, com uma consciência melhor da vida. Por isso que muitas vezes hoje nós nos relacionamos com pessoas que tiram coisas de nós. Só tiram. Depois você nem sabe quem você é mais. Quem está ouvindo essa mensagem e não ouviu a mensagem que eu preguei sobre é melhor deixar ir do que se perder, eu te convido a entrar no YouTube depois daqui ou no Spotify e ouça essa mensagem. Melhor deixar ir do que se perder. Pessoas fontes são cada vez mais raras. Alguns de nós têm 2 ou 3, eu ia falar meia dúzia, mas meia dúzia é muito para hoje em dia. Pessoas que nos enriquecem, gente que nos faz nos tornar pessoas melhores. Quando o inverno chega, muitas vezes, por medo ou sei lá, inconscientemente ou conscientemente, a gente acaba querendo se afastar dessas pessoas. Aí a gente as manda para longe de nós e colocamos gente que não tem nada para dar para a gente no lugar dessas pessoas. E no momento que você deveria colocar um amigo que é fonte, você se afasta dele. Amigos na angústia são promovidos em uma relação quase consanguínea. Não abra mão dos seus amigos. Quantos amigos você tem? Você sabe contar na mão aqui? Eu já falei sobre isso, né? Estava na Rússia e o meu professor falou assim: Rodrigo, quantos amigos você tem? Falei: não sei, professor, tenho muitos amigos. Não dá para falar, não sei, vários. Aí ele perguntou: tá, então quantos amigos, se você precisasse mesmo, de verdade, sairiam do Brasil para vir aqui te ajudar? Aí eu falei: cara, eu acho que nenhum. Ele falou: então você não tem amigo. Você não sabe o que é amigo. Quantos amigos você tem? Para pensar aí. Amigos de verdade.
amigos que se tornariam irmão, amigos que você tem no momento mais difícil, que permanece ali, amigos que quando você chora, chora com você, amigos que quando você ri, se alegra com você. Quantos amigos você tem que sabe a sua intimidade, que conhece os seus temores, que conhece as suas angústias, coisas que você compartilha com esse amigo que ninguém sabe? Quantos? Se você fizer uma autoanálise e você prestar atenção que você não consegue fazer isso com ninguém, cuidado com o inverno que você vai passar. Peça a Deus para te trazer amigos, que você possa ser você mesmo. E graças a Deus, Deus me proporcionou amigos aqui, que eu posso ser o Rodrigo antes de ser o pastor. Isso é libertador para qualquer pastor. Valorize essa pessoa na sua vida, valorize esse amigo, honre essa pessoa, louve a Deus por esse amigo, abençoa essa pessoa, se possível, presenteia essa pessoa, ora por ela, peça por ela, fala: Deus, por favor, que esse meu amigo morra bem velhinho, que essa minha amiga morra bem velhinha. Peça ao Senhor para guardá-la de todo mal, para guardá-lo de todo mal. Ore pelos seus amigos. Amém? Amigos fazem da nossa vida uma realidade possível. Lá em Gálatas 6:2 fala assim: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Quer cumprir a lei de Cristo? Faça a vida do seu irmão mais leve. Quer cumprir a lei de Cristo? Faça a vida do seu irmão uma vida mais leve. Leva a carga um do outro. Por que levar a carga um do outro? Porque algumas cargas seriam impossíveis de serem carregadas se estivéssemos sozinhos. Jesus sabia, porque caídos, nós seríamos alcançados muitas vezes por algumas cargas que seriam impossíveis de serem suportadas. Tais cargas não carregadas porque estamos sozinhos transformariam a nossa vida em uma realidade praticamente impossível de ser vivida. E eu não estou falando sobre cargas espirituais, eu estou falando carga da vida mesmo. Tem momento que a gente não consegue suportar, e a gente não consegue empurrar. Mas Deus, Ele é tão bom, que nos traz irmãos, amigos, que com Ele essa carga que se torna impossível, se torna muito mais fácil, muito mais leve. Essa carga é minha, esse inverno é meu. Mas quando eu tenho um amigo que se torna um irmão, essa carga vira nossa. Esse inverno vira nosso. Ele fica muito mais fácil de ser vivido. E tome cuidado, querido, com essa carga que às vezes você não quer levar, porque não tem ninguém para te ajudar. Porque muitas vezes a gente esquece e a gente não quer levar nossa carga da adolescência. A gente chega na velhice, essa carga nos encontra lá na velhice. Tem carga que a gente precisa carregar. Não adianta você querer passar por cima dela, porque nós vivemos em um mundo que é redondo. Eu estou andando aqui, se eu andar em linha reta, um dia eu passo por esse ponto aqui de novo. Bem,
De repente você acha que a terra ela é né? Daquele jeito, mas eu não. Enfim, mas vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Graças a Deus. Tem carga que é impossível a nós, porque não temos amigos. E não ter amigo é problema de gestão. Não é a carga que é maior do que eu. É porque eu estou sozinho. Nós não deveríamos estar sozinhos em certos momentos. As cargas que cometem a humanidade, sem que nós pensamos e queiramos, elas chegam uma hora ou outra. Lá em Lucas 21, Lucas 21, 34 e 35. Tende cuidado de vós mesmo. O que ele está falando assim? Tende cuidado de vós mesmo. Ele está falando, cuida da tua vida. Não é no sentido pejorativo, não, de você ficar quieto, para você olhar para a sua vida e saber cuidar dela mesmo. Cuida da sua vida, irmão. Sua vida é muito importante. Toma cuidado, cara. É uma vida só, como diz o nosso amigo Falcão. Uma vida só. Por quê? Para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. O que ele está querendo dizer é que às vezes o nosso coração ele fica sobrecarregado mesmo. Corações vão acabar tendo que carregar uma carga maior do que ele consegue suportar. A Bíblia fala sobre tudo que devemos guardar o quê? O nosso coração. Então o coração se perde. Se nós temos que guardar o nosso coração, o coração se perde. E tem gente perdendo o domínio do próprio coração. Tem gente perdendo o controle do coração. O nome disso é gestão. Tem gente perdendo a gestão do coração. E como consequência disso, vem a libertinagem, a embriaguez e as ansiedades desta vida terrena. Aí lá no 35 ele vai falar: Pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vai vir inverno sobre todos. Você não vai conseguir fugir. No mundo tereis aflições. Ninguém prega sobre essa profecia de Jesus, né? Mas faz parte. Nasceu, filho, já levou um tapa na bunda para chorar, já para aprender. E quando não chora, sacode, só para ver se tá vivo. O menininho lá, o bebezinho, tava no ventre, Zite. Ele tava lá na paz e amor, no cobertor, acalentado, sendo amamentado. Já tira o moleque, já lasca um tapa na bunda, para você entender que a vida é assim. Então, se Jesus disse pra gente viver o inverno com alguém, não se deixe vencer pelo orgulho. Terceiro, eu já estou acabando. Eu, pastor Jônio, isso assim, ensinei o pessoal. Eu tô acabando, pessoal. Só para eu me sentir bem, entendeu? Ah, é? Pô, legal. Nossa. Ô, Jesus, tá escorrendo aqui meu nariz, ó. Nossa, deixa eu abrir um parênteses, eu tenho que contar isso. Eu gosto de me expor aqui. Cara, fui fazer o meu primeiro casamento. Ai, deixa eu contar o casamento de ontem, foi muito engraçado também. Fui fazer o meu primeiro casamento. Eram dois queridos, duas ovelhas assim que se converteram ali, enfim, eles chegaram
ser diáconos aí, eles falaram, vamos casar, e casei, cara, mas eu chorei o casamento inteiro, cara, e o ranho desceu, só que não tinha nenhum cerimonialista ali, eu fui limpando o negócio, veio, ficou um ranho aqui o casamento inteiro, ninguém para falar, minha esposa estava ali, ela não foi com papel para limpar o meu ranho. Aí os outros olhavam para mim, sabe quando você está apresentando trabalho lá na frente da sala e tem um peste que fica assim, ó, tá sujo. Aí você, eu só sei, cara, que o ranho foi para minha cara inteira, eu não consegui tirar aquele negócio, mano. Misericórdia, chorei. Mas eu sempre dou uns gafes, mas ó, casamento é legal. Fiz o casamento da Amanda, foi legal, não cometi nenhum gafe, né? Mas olha o que eu fiz, cara. Aí tava lá, falei a palavra, tudo bonitinho e tal. Aí na hora de eu falar pro cara beijar a noiva, eu errei o nome do cara, mano. O nome do cara era Guilherme, eu falei, Lucas, pode beijar. Você acredita, cara? E Lucas era o ex da menina, cara. Só falta a menina achar, meu Deus, é de Deus ou não é de Deus eu casar? Falei, me livrei desse peso, aleluia. Não, acho que não era o ex dela, não. O Adley falou que era, mas acho que não era, não. Ai, Jesus. Tá bom, tô acabando. Terceiro, faça a manutenção das suas verdadeiras amizades. Não abra mão de quem é fonte na sua vida. Não abra mão do presente que Deus te deu. Alimente-se no presente, porque você se alimentando no presente, você já está construindo um futuro poderoso. Então guarde isso no seu coração. Jesus, ele nos ensina, por mais que é melhor que seja a amizade, nós temos que entender que muitas vezes nós temos o nosso melhor amigo, e o nosso melhor amigo é Jesus. Porque ele falou: vocês são meus amigos, mas fica aqui, que agora eu vou ter o meu momento com o meu melhor amigo. Eu vou ali orar. Estar com vocês é fundamental, mas há alguém com quem eu preciso estar. E esse alguém com quem eu preciso estar, eu não posso estar na coletividade. Eu preciso da minha solitude. Eu preciso entrar no meu quarto, fechar a porta e estar com quem me amou antes mesmo de eu amá-lo. Como quem diz: vocês são muito caros, mas eu preciso de alguém. Eu preciso do meu Pai. E ele foi estar com seu Pai, com seu Deus, com seu Senhor. Nem os melhores amigos podem substituir Deus nos nossos invernos. Por quê? Porque primeiro, se eu não faço Deus em Cristo meu primeiro lugar, o primeiro lugar na minha vida, eu estou pecando. Porque a palavra fala: buscai primeiro o reino de Deus. E quando ele fala buscai primeiro o reino de Deus, ele está nos dando uma ordem. Então nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E se eu não cumpro essa ordem, eu estou pecando, e esse pecado blinda o céu. Segundo, na angústia nós temos um inimigo que, sem que nós tenhamos estratégias de Deus, esse inimigo pode nos destruir.
E para vencermos, precisamos da estratégia de Deus. E essa estratégia Deus te dá lá no seu quarto. Porque esse inimigo, ele vem com um propósito sujo e imundo, que todos vocês já sabem. Paulo fala em Romanos: o que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Contudo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas se eu abandono esse amor, aí sim, aí a angústia me afasta dele. Se eu abandono esse amor, aí sim, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, a espada me afasta dele. Porque eu preciso mergulhar nesse amor. Preciso de gente? Preciso. Preciso de Deus? Muito mais. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Então, quando você está passando pelo seu inverno, meu irmão, não abra mão da sua relação com Deus. Só Ele pode nos capacitar a fazermos da nossa angústia um caminho para o crescimento. É só nele que o seu inverno pode ficar mais quente. É só nele que o seu inverno possa ficar melhor. Só nele. Sabe por quê? Porque o nosso Deus também é Deus do inverno. Então, se você está passando por um inverno, e todos nós passaremos por ele, não abra mão dos seus amigos. Não abra mão daquele que te criou. Agora, seja uma pessoa madura, porque muitas vezes nós achamos que são nossos amigos, mas não são. Então abra mão dos amigos que não te aproximam de Deus. Abra mão dos amigos que não te aproximam do Senhor, cuja Deus é apenas um detalhe, que Deus é só um passatempo, que faz pouco caso da vocação, de gente que faz do seu umbigo o seu mundo. Porque quando você ocupa o seu coração, o seu tempo, a sua geografia, querido, com gente errada, essas pessoas só vão te afastar dos propósitos, só vão te afastar de Deus. E sabe uma coisa que a gente não tem que perder? A gente não tem que perder tempo. Mensure as suas amizades. Aprenda a perder gente. Gente até que você gosta, mas que não te aproxima de Deus. Faça uma faxina nas suas amizades. Você não faz faxina lá nas suas redes sociais? Quem não responder isso daqui é sinal que não é meu amigo, vou parar de te seguir. Você não faz? A gente precisa fazer isso realmente na nossa vida vivida, não apenas nas redes. Não abra mão de estar na mão daquele que te criou. Amém?